Vocês já perceberam que todo começo de ano as pessoas criam listas de objetivos que querem alcançar durante o ano e chega na metade deste ano elas desistem? Nesse vídeo eu vou explicar 9 razões do porquê isso acontece. Primeiro problema: criam listas intangíveis, difíceis de serem alcançadas, não palpáveis, baseadas muitas vezes nas expectativas e não na realidade do que as pessoas são. Elas querem se tornar algo que ainda não são e não têm os mecanismos para alcançar esses objetivos. Falta autoconhecimento, conhecimento dos seus hábitos, comportamentos, pensamentos, como agem no mundo. Então, por exemplo, querem emagrecer, mas não gostam do ambiente da academia, não procuram nutricionista para saber quais são os alimentos favoráveis. Querem parar de beber ou de fumar, mas não conhecem o seu próprio corpo, o vício e quais formas de conseguir esse objetivo de forma também tangível. Querem comprar um carro, uma casa, um apartamento até o final do ano, mas a pessoa está desempregada e querem fórmulas mágicas para que isso aconteça. Isso tudo causa frustração, causa mais medo e vira um ciclo constante de listas e mais listas. Começo do ano sem cumprir e no próximo ano, próximo ano eu vou conseguir, e promessas em vão, que isso acaba minando a autoconfiança da própria pessoa. Muitas dessas listas são baseadas na transformação de outras pessoas e não na própria transformação. Quando você cria listas querendo transformar o seu cônjuge, o seu colega de trabalho, os seus filhos, não vai dar certo, porque a transformação começa da partir de nós mesmos, e a gente não pode transformar outra pessoa a menos que ela queira. Então se autorresponsabilize, não terceirize a sua lista. Segundo problema: listas muito grandes, difíceis de serem fracionadas por dias ou semanas, o que torna elas ineficazes, ineficientes e pouco práticas para serem executadas. Quando as listas são muito grandes, o cérebro começa a dar desculpas para a pessoa se auto-sabotar, porque ele não quer gastar energia naquilo que ele ainda não conhece. Ele tende a ativar o modo de fuga dele, a procrastinar, a achar sabotadores, a achar coisas que você acha assim: não, eu vou começar amanhã eu faço, amanhã eu vou estar disposta. Aí acontece alguma coisa no trabalho e você fala assim: não, hoje eu mereço deixar essa lista de lado, deixar de ir para academia, deixar de fazer o regime, mereço sentar aqui no sofá, assistir a série que eu quero, comer besteira. Então, aos poucos, no dia a dia, você mesmo, seu cérebro vai criando essas desculpas e você vai tirando, esquecendo o que você deveria fazer. Terceiro problema: falta de um planejamento estratégico, listando passo a passo a ser executado diariamente. Se você fizer 1% ao dia do que você planejou, no final do ano você vai ter conquistado o seu sonho, mas tem que ser sempre com os pés no chão. Sempre coisas muito fáceis de serem executadas e viáveis, principalmente. Pese sempre todos os prós e contras de você fazer cada passo a passo. Saiba quem são e o que são seus sabotadores, o que vai te tirar do eixo ou o que vai te ajudar a ter mais foco para conseguir seus objetivos. Quarto, às vezes a pessoa nota que tem uma falta de energia
uma falta de disciplina, de organização, de confiança, foco para alcançar essas metas. E muitas vezes elas não sabem que tem uma doença aí por trás dessa falta de energia. Às vezes um problema de tireoide, de diabetes, de falta de vitamina, dosagem de vitamina D, B, ferritina, neurotransmissores, hormônios mesmo. Então a pessoa precisa passar por um médico para uma avaliação de como está a sua saúde. Porque a saúde física afeta diretamente a saúde mental e vice-versa. Então, passe por um médico, faça um check-up anual e veja como que tá para poder te alavancar cada vez mais. Depois de passar por um check-up anual, é necessário a gente tomar algumas medidas saudáveis. Por exemplo, hidratação é essencial para você ser mais produtivo. Quando a gente dorme, a gente acorda geralmente desidratado. Então, tem o hábito de tomar água todas as manhãs, pelo menos uns 2 copos de água, para você se hidratar e durante o dia também. Tenha um sono de qualidade, pratique exercícios físicos, aprenda a respirar com profundidade, igual os bebês fazem. Os bebês, se vocês notarem, eles respiram enchendo toda a caixa torácica, expandindo tudo. Essa é a forma mais eficaz para a gente ganhar mais energia. Ao longo do tempo, quando a gente se torna adulto, a nossa respiração fica cada vez mais rápida, mais superficial. E quando a gente tem um medo de alguma coisa, a gente prende a respiração. Prendendo a respiração, a gente prende as emoções e cria, às vezes, alguns traumas do que acontece no dia a dia. Pratique exercícios físicos com regularidade. Tenha uma alimentação saudável e equilibrada. Com tudo isso, eu tenho certeza que você vai conseguir ser mais produtivo e vai melhorar a sua performance para conseguir seus objetivos durante o ano. O quinto problema está na falta de metrificar o planejamento. Você faz o planejamento, sabe seus sabotadores, sabe tudo, mas não metrifica seu passo a passo. Ele tem que estar no diário. Você tem um diário de como foi o seu dia, de o que te tirou do foco naquele dia, o que te colocou no foco, o que te colocou no eixo, o que tirou do eixo. E o que você pode fazer no próximo dia para melhorar cada vez mais. Um passo de cada vez, pelo menos 1% diário que você conseguir fazer para alcançar os seus objetivos, você vai, ao final do ano, com certeza, pelo menos conseguir mais de 80% dessa lista. Então, o segredo tá, faça 1% do que você almeja diariamente e metrifique. Dê nota de 1 a 10 no quanto você conseguiu alcançar. Sexto, celebre as pequenas vitórias, porque isso é muito importante para o seu cérebro. Quando ele vê que você conseguiu alcançar aquilo que você planejou para o seu dia, te dá mais gás para você planejar o seu próximo passo a passo, alcançar aquele objetivo. E vá além às vezes. Por exemplo, se você quer ler um livro por mês, mas você tem que planejou aí ler 10 páginas desse livro por dia, não leia só as 10 páginas, não fique só nessas 10 páginas, leia 12 páginas. Você vai ver, vai sentir o quão bem faz para você. Então, vá além daquilo que você planejou, mas sem cobranças, sem, forçar muito. Porque quando você força também, você cria um embate no seu cérebro. Descubra por que o seu cérebro, por que a sua mente está querendo te auto-sabotar naquilo, às vezes de ir além dos seus esforços físicos, mentais, psicológicos.
Coloque isso tudo no diário, metrifique, leia, releia, adeque aquilo, o seu planejamento diariamente. Sétimo, e não menos importante, afaste das pessoas que te tiram do eixo, que te tiram do seu objetivo de ser ou tornar aquilo que você quer alcançar, daquilo, dos seus objetivos pessoais, profissionais, materiais, porque muitas vezes elas invejam você e têm medo de que você se torne algo melhor do que elas. Infelizmente, às vezes a gente está rodeado de pessoas dentro da nossa família que não querem o nosso bem, de amigos que são falsos amigos, que também querem ver você pior do que elas. Então se afaste, concentre em você, concentre em seus objetivos. Saiba reconhecer quem quer o seu bem de fato e quem não quer. Mais aproxime de pessoas que querem o seu bem, que querem te dar bons conselhos. Filtre os bons e os maus conselhos. Cerque de pessoas, às vezes, que já alcançaram aqueles objetivos que você alcançou. Que possa ser o seu mentor, de poder, já trilhou aquele caminho e te ensine algo para o seu crescimento pessoal. Oitava coisa importantíssima, aprenda a regular o seu emocional, o seu estado de espírito. Por quê? Porque muitas vezes, vai acontecer algo no seu trabalho que vai te desregular emocionalmente, que vai te tirar do eixo e, consequentemente, você vai parar de fazer aquilo que está dentro daquela lista, do seu planejamento. E você vai se auto-sabotar. Então aprenda a se conhecer e conhecer as suas emoções, seus pensamentos e aprenda com eles. O que posso aprender com essa experiência que me aconteceu durante o dia? Haja com maturidade. Como eu posso ser melhor depois daquele acontecimento? As emoções que você vivenciou durante o dia, quando ela está acontecendo, ela demora 90 segundos para você acordar daquela emoção, daquilo que está te tirando do eixo. Então, 90 segundos é o lado emocional. Depois você passa a racionalizar o que aconteceu. Nesse momento, aprenda a respirar profundamente e se acalmar. E pensar e agir de modo que vá te tirar daquela situação. Então respire fundo e haja agora de modo pensando em como você vai sair daquela situação, ou se afaste daquela pessoa, daquela situação, se você não conseguir controlar suas emoções. No restante do dia, você vai muitas vezes ruminar aquele sentimento, aquela emoção, aquele pensamento que te levou a te tirar do eixo, a agir de um modo que você não agiria normalmente. Então pense, poxa, tá vindo aquele pensamento novamente? Então o que eu preciso aprender com ele? Escreva. Eu senti isso, isso e isso. Diário terapia é importantíssimo para te ajudar a regular suas emoções e entender aquela situação. Então, aprenda a escrever no diário. Aconteceu tal e tal coisa durante o dia. Eu me senti tal de tal forma. A pessoa falou tal coisa. Eu poderia ter agido de tal outra forma. Então, vai mapeando tudo aquilo, do ponto de vista emocional, dos pensamentos que passaram por sua cabeça, o como você pode aprender com aquela situação, o que você extrai de positivo e evolua com aquilo. Tudo que acontece na nossa vida tem seus prós e contras, tem sempre algo para a gente aprender. Como eu sempre falo, a gente está aqui nesse mundo para a gente aprender com as situações, para aprender com as pessoas. Então, o que você pode aprender com aquilo de ruim que aconteceu? Às vezes,
não aconteceu para te chatear, mas aconteceu para você aprender algo, para você evoluir. Então aprenda com cada situação. Tira do negativo, a gente sempre tira algo positivo. Então tire algo positivo daquilo, daquela situação, daquela pessoa que te magoou. Veja se é o caso de afastar dessa pessoa ou de conversar com ela em um momento que você não está mais com aqueles sentimentos, porque a emoção gera mais tristeza, gera palavras que você muitas vezes não diria normalmente para aquela pessoa, e palavras ditas magoam muito mais quando ditas de forma errada, com emoção errada, com sentimento errado e no momento errado. Então filtre isso no seu diário terapia. Qual que é o momento certo para conversar com essa pessoa? Qual que é o momento certo? Será que eu devo conversar com essa pessoa? Será que eu devo consertar essa situação ou me afastar dessa situação? E para fechar com chave de ouro, o 9º passo. Use as técnicas de visualização para alcançar mais rapidamente seus objetivos. O que consiste? O nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do imaginário. Então imagine já alcançando aquela meta, aquele sonho. Sinta com toda a sua emoção, com todos os seus sentidos, como se já fosse real. Como você estaria vestido? O que você estaria sentindo? O que você estaria, com quem você estaria ao seu redor? Quais pessoas você compartilharia todo o seu sonho? Sinta como se fosse real. Se você tiver dificuldade em visualizar com todos os seus sentidos, escreva. Escreva no seu diário como seria o seu dia, como que seria a sua meta alcançada, o que você estaria vestindo, o que você estaria sentindo, e leia posteriormente. Eu gosto muito de uma técnica, que é a técnica do espelho. Eu coloco, por exemplo, as três coisas, para não ficar uma lista muito extensa, do que eu quero alcançar, e leio diariamente, de manhã e à noite. Por exemplo, alcançar não sei quantas 1000 visualizações no vídeo, aí eu coloco assim: parabéns, Lumei, você conseguiu, você alcançou X objetivo, você é excelente no que faz, parabéns. Use isso também para aumentar sua autoestima, para aumentar seu merecimento, sua autoconfiança. Então fale, parabéns! Isso é uma técnica que eu vi no vídeo do professor Carlos Dantas. É muito importante, porque você está dando o parabéns, como se você já tivesse alcançado. Então, encha o seu corpo, assim, preencha mais o espaço físico, a postura, mude a postura e se dê os parabéns, na postura de pessoa vitoriosa mesmo. Parabéns, eu alcancei X objetivo, parabéns. O que é visualizado diariamente é lembrado para o seu cérebro. Então não coloque sua lista numa gaveta, porque você não vai conseguir enxergar diariamente. Escreva, a gente coloca, fala até na operação post-it. Se sua lista for um pouco mais extensa, mais de 3 itens, vai colocando o que você quer alcançar espalhado pela casa. Parece até loucura, mas vai estar visível para você. É a mesma coisa do painel dos sonhos. Você pode colocar um painel, coloca no guarda-roupa, do que você quer alcançar. Crie no Canva mesmo imagens do seu carro que você quer alcançar, da sua casa, do emprego, sabe? O que você quer alcançar, coloque em locais visíveis e visualize diariamente aquela meta já alcançada como se fosse real. Isso é importantíssimo e tem que ser feito diariamente. O que é visto é lembrado pelo seu cérebro. E lembre-se também, aí é uma dica bônus, a mente mente diariamente. Ela sempre vai criar autossabotagens para você. Então, fale para ela,
Eu só quero pensamentos bons, eu só vou escutar pensamentos bons, eu não quero saber de que você tá falando que eu não vou conseguir tal coisa. Eu vou conseguir. Brigue com sua mente, porque ela é preguiçosa. Ela quer te manter naquele estado passivo, porque tá gostoso, naquela zona de conforto, porque tá gostoso. A mudança, às vezes, traz medos, como a gente já tinha falado antes. Então, aprenda a escutar coisas positivas e não negativas. Aprenda a filtrar na sua própria mente coisas positivas. Acolha pensamentos bons e rejeite os pensamentos ruins. Cancele os pensamentos ruins. De, por exemplo, não vou conseguir, não mereço, sou incapaz e várias outras coisas que podem passar pela sua cabeça. Lembre-se, quem vence não foi aquele que criou a maior lista, mas aquele que venceu seus próprios obstáculos pessoais, mentais, físicos, os autossabotadores, emocionais, energéticos, que criou listas, um planejamento estratégico, com métrica, com um plano de ação efetivo, quebrou em pequenos passos, fez as técnicas de visualização, tirou todos os sabotadores, se autoconheceu. A falha de você não conseguir, às vezes, alcançar no final do ano aquela lista, não está num problema só da questão da lista, mas é que você quer mudar, quebrar hábitos antigos em apenas um ano. E às vezes isso requer anos de conhecimento, anos de como que você se comporta diante de cada situação. Tudo na vida é um aprendizado. Então, o que você está aprendendo? Por isso que o diário é importantíssimo. Você escrever e ver o que você está sentindo e metrificar o seu progresso. Saiba que você é capaz de conseguir tudo aquilo que você quer. Então, sucesso para você esse ano. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva, compartilhe, curta, comente esse vídeo. Isso me ajuda a crescer no canal e a fazer mais vídeos para te ajudar. Meu objetivo é ajudar as pessoas a transformar suas próprias vidas.